Então hoje nós vamos trabalhar a sombra dos signos no ano de 2018. Tudo que a gente vai falar aqui tem a sua real valia de uma forma bem contundente a partir de 20/3/2018, que é o ano novo astrológico. Então vocês estão recebendo a informação um mês antes, né? Para já ver se as coisas estão mal trabalhadas e já começar um trabalho bacana. E tudo que a gente falar aqui, né, tem a sua vigência até aproximadamente 20/3/2019, porque aqui nós temos a regência do ano com a força de Júpiter, tá certo? Nós temos essa energia. Então, se a gente souber trabalhar o nosso Júpiter no mapa astrológico da forma correta, nós não somos pegos pelas sombras. Mas sombras que são o quê? Reflexos de nós mesmos. Isso que vocês precisam entender. Não pensem em coisas externas. São sombras, nesse caso, seriam o quê? Forças que você aceita em você de uma forma permissiva, no sentido vibracional, contra o seu DNA astrológico, e com isso você pode ter um ano complicado. Então a primeira coisa que eu recomendo que vocês analisassem com bastante critério em cima de todas as informações que nós vamos passar aqui, seria exatamente a aceitação que tudo que vai ser falado são energias que estão em você, que você pode permitir que elas façam parte de vocês, se elas estiverem mal resolvidas, e com isso o que acontece? Você terá um ano sombrio. Mas como foi você que permitiu, quem é o responsável pela sombra que acontece? Nós mesmos. Então a ideia é vocês não permitirem que as sombras sobrepujem o potencial de luz que existe. O que eu fiz no início da palestra para todo mundo aqui? Eu falei o posicionamento do planeta Júpiter, de nascimento. Porque quando nós falamos da astrologia, nós falamos de um mapa astrológico inteiro. Se você observar aí o que você tem em suas mãos, que é o mapa astrológico, você tem uma gama de planetas que se projetam no seu mapa, na sua força pessoal, que é a distribuição deles quando você nasceu, como eles estavam no céu. Porque como que funciona mais ou menos essa energia da astrologia? Vamos entender uma coisa. Quando você nasce, você tem corpos ou estados de consciência que fazem parte do seu ser. Um exemplo, o ser humano ele é muito fixado no corpo físico, na realidade material. Mas tudo que você experiencia no sentido material é motivado por coisas que você acredita, energias mentais, energias emocionais, vibrações de diversos tipos que permeiam e fazem o seu ser. Você é só esse corpo físico ou você tem energias sutis dentro de você? Você não pensa? Não? Vocês não pensam? Vocês estão aqui para quê? Vocês são bonecos vazios, vamos embora então, porque não vai adiantar nada. Você não tem emoções, desejos, paixões, e tudo isso é um universo invisível, mas que está presente de uma forma extremamente atuante em nós. E na astrologia, como que a gente começa a identificar isso? Com o posicionamento dos planetas no céu. Porque quando você nasceu, o mapa astrológico não é exatamente o momento do seu nascimento, sim ou não? Por quê? Porque naquele momento que você nasceu, esses posicionamentos astrais, eles adentram vibracionalmente no seu ser. E isso ocasiona o quê? O que nós chamamos de vida. Porque quando você falecer, o seu corpão não vai continuar lá? Quando você tiver a sua morte física, vai ou não vai continuar? E o que vai sair de você? Como você experienciou todos esses posicionamentos astrais de nascimento. Estão começando a entender a astrologia de uma forma um pouquinho diferenciada? E o planeta Júpiter, ele está nesse jogo aí. Ele está nesse jogo. Os antigos tanto sabiam da influência dos planetas e dos astros em relação a nós, que praticamente tudo em questão de tempo, nomenclaturas e ciclos, eles colocaram os planetas como regentes. Os dias da semana, que são 7, vocês sabiam que eles têm o nome dos planetas?
Nunca pensaram nisso? Sunday, domingo. O que é Sunday em inglês? Traduz aí, o pessoal que estudou inglês. Dia do sol, sun. O que é sun? Sol, day. Monday, mas é Monday, seria o correto. Mundo o quê? De lua, segunda-feira é o dia da lua. O pessoal que fala outros idiomas. Terça-feira, martes, quarta-feira, miércoles. Nunca ouviram o pessoal falar assim? Né? Por quê? Porque os antigos sabiam da influência dos planetas. E quando nós falamos da astrologia, obviamente que nós falamos do sistema solar, onde todos os planetas do nosso sistema orbitam. E a Terra, no caso, faz parte disso. A Terra tem a Lua ao redor dela, que são os planetas principais em uma análise, o Sol e a Lua sempre à nossa frente. Mas nós temos os outros planetas também. Os céticos, eles só colocam, vamos dizer assim, o pessoal que se apoia somente na astronomia, que é filha da astrologia, no movimento solar, porque vai falar que o Sol não é importante para a vida do nosso planeta. Se o Sol deixasse de mandar os seus eflúvios para nós, a vida se extinguiria. Assim como também eles concordam que a Lua trabalha o fluxo das marés, fluxo, etc. Aí falam, não, os outros planetas estão muito distantes, eles não fazem parte do jogo. Como é que um planeta que está a milhões de quilômetros de distância da Terra impacta nós? É isso que o cético fala. Mas imagine um sistema que tem todo o seu equilíbrio com o movimento dos planetas. Imagina se tirasse um planeta ou dois da jogada. Vocês acham que ia continuar do jeito que está? Ia alterar tudo. E alterar tudo. Tanto é que as pessoas que se apoiam mais no misticismo falam que vai vir um planeta, e eles falam de Nibiru, Hercólogos, que vai entrar aqui, vai destruir tudo. Eu não concordo com isso. Para mim, segundo as iniciações dos sumérios e etc., quando eles falam de Nibiru, Hercólogos e outras civilizações também, eles estão falando de consciências astrais, não necessariamente de um planeta físico. Mas é a minha visão, eu sei que tem gente que discorda com isso, normal, cada um tem que acreditar naquilo que é verdade para si. Mas pensem, se você tirar um planeta que vai desarranjar tudo, ou permitir a entrada de um, como alguns falam, que sabe que vai mexer em tudo, esses planetas não fazem parte de um sistema no qual nós estamos inseridos. É aí que a astrologia trabalha. A astronomia fica só naquela... A astronomia é realmente uma ciência. Por quê? Porque ela mexe com dados que ela pode pegar e analisar. Falar, isso está acontecendo isso e isso. Tudo que foge disso, que entra no sentido da abstração humana para entender as vibrações e as dignidades planetárias, aí eles não concordam, eles refutam. Mas a astrologia, que é a mãe da astronomia, sabe que isso tem uma tremenda importância. Por isso que as pessoas que seguem essa sabedoria das idades e compreendem, vai além... Isso eu falei até num vídeo recente, eu falei, pô, então Isaac Newton, que estudava astrologia, e Jung eram burros? Eram místicos, pessoas que não sabiam nada? Pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus. Então é aquilo que hoje, infelizmente, pela forma como nós trabalhamos a astrologia, como ficou muito aquela coisa voltada só para o interesse pessoal, vou ganhar, vou perder, vai dar certo, não vai dar certo, a astrologia perdeu o seu real valor, que seria mais o trabalho da consciência coletiva, para a gente entender o que realmente acontece no mundo em relação às eras vigentes e etc. Então aí sim, quando a gente entra nesse tipo de astrologia, a gente começa a trabalhar melhor o que representam a consciência desses planetas que fazem parte do nosso sistema. Então, voltando, sendo que o intento aqui, de uma certa forma, e nunca vai deixar de ser, é eu tentar passar algum recado para vocês, no sentido vibracional de vocês, o que a regência dos anos, cada planeta tem uma regência astrológica, como que isso vai trabalhar contigo? Então, quando você nasceu, assim como o Sol estava em um signo astrológico, Júpiter também estava. Então, cada um de vocês tem uma parcelinha dessa energia de Júpiter, que é o regente de 2018 a partir de 20 de março, que faz parte do seu trabalho nesse ano de 2018. Aprender a ser vibracionalmente em você o seu Júpiter,
Porque se você não fizer o trabalho direito, você pode permitir que esta vibração que você que escolheu antes de reencarnar, o mapa inteiro é uma escolha sua, você sabia? Se você não gostou do signo que eu falei aqui, que você tem Júpiter, ou não gosta do seu próprio signo, você está indo contra a sua própria escolha pré-reencarnatória. Não sei se vocês sacaram o que eu falei agora. O mapa inteiro é uma escolha sua. Então você traz dentro do seu ser, vibracionalmente, a energia ou a distribuição desses planetas. Este é o ser integral. Esta seria uma leitura correta de um mapa astrológico para você entender o que cada planeta, de acordo com a sua vibração, provoca em vocês, prestem atenção no que eu vou falar agora, uma determinada projeção que se torna uma inclinação. Estou parafraseando um grande ocultista que foi um polígrafo espanhol, Mário Rosso de Luna, não sei se vocês já ouviram falar, discípulo de Helena Petrovna Blavatsky, que ele falou que os astros ou os planetas inclinam, porém eles não obrigam. Vocês entenderam isso? Então poderíamos falar de uma forma mais coletiva e abrangente. Os planetas, eles provocam em nós determinadas tendências a serem trabalhadas, porém essas tendências não se tornam necessariamente obrigações que vocês terão que viver. O que seriam essas obrigações que você tem que viver? Eu falei para cada um aqui presente em que signo que estava Júpiter no momento que você nasceu. Não foi isso que eu fiz para todo mundo aqui? Que possivelmente para alguns aqui nem imaginava que esse signo fazia parte da sua energia pessoal. Para quem é esse caso aqui que eu falei? Todo mundo sabia onde estava Júpiter aqui já? Por que vocês fizeram eu falar? Ué, não é? Poxa, eu tenho Júpiter nesse signo. É o seu signo solar que você conhece? É o mesmo? É o mesmo? Pode ser, mas é o caso de alguém aqui? Não, não veio um signo diferente? Ele faz parte do seu ser. Porque quando você nasceu, você puxou para dentro de você, através da energia de Júpiter, a força dele através desse signo. Vocês estão entendendo? Porque quando você nasceu, ele estava posicionado nesse signo. E esse signo que te dá a possibilidade, de novo, que o Mário Rosso de Luna falou, uma tendência, ou uma possibilidade, ou uma inclinação de você saber vivê-lo. Porque se você souber trabalhar essa energia deste posicionamento que você tem uma tendência no ano de 2018 a dar um tremendo empuxo positivo na sua vida. Porque você simplesmente está o quê? Sendo você mesmo. Vocês estão entendendo? Você está sendo o que você escolheu no momento de nascimento, essa energia em você. Porque possivelmente existe, a última vez que eu vou falar isso, existe a possibilidade, existe a inclinação, existe a projeção desta energia ser ativada. E se ela estiver mal resolvida, o que pode acontecer? Você pode transformar o ano de 2018 numa projeção sombria, porque você não está sendo você mesmo. Vocês conseguiram entender o que eu falei ou não? Então é aquilo, entra 20 de março de 2018, regência de Júpiter. Como que isso vai poder influenciar a minha vida? Essa energia vem e conversa contigo no sentido vibracional com este posicionamento que eu falei para todo mundo no início da palestra, que eu vou falar um por um aqui. Então você vai chegar, quando eu der, você não precisa entender de astrologia, eu vou falar de uma forma extremamente simples. Aí você vai falar, puxa vida, mas isso que ele falou está difícil na minha vida. Isso é sinal do quê? Que existe a possibilidade do quê? Pensa comigo. De você ter possíveis desafios na sua vida. Como também, se você chegar e falar assim, não, essa energia está bem resolvida em mim. Esse setor que eu tenho Júpiter, a energia desse signo, estão legais na minha pessoa, em relação aos meus propósitos, em relação às minhas prioridades. Então o que isso significa? Que você tem uma grande chance de ter um ano de 2018 como uma energia fluente. Porque você está conversando com Júpiter de uma forma bem resolvida. Se não está bem resolvido em você, o que acontece? Essa energia ou esse eflúvio vem, e o que ocorre? Você que não tem isso bem resolvido, isso vai descer como desafio. Porque essa energia vai pedir, resolve isso.
Resolve, trabalha isso. Mas se você não está bem e essa energia solicita como uma possibilidade que você seja isso e você não consegue, o que isso se transforma? Em desafios. Aí você vai falar assim, que ano difícil. Nossa, parece que eu joguei pedra na cruz. Ah, e também passei uma rasteira no Pedro. Ah, também não sei o que. Fez de tudo. Mas o que você simplesmente não fez? Você não está sendo você mesmo. Isso que é a leitura de um mapa astrológico, que hoje seria como se eu fizesse a leitura do Júpiter de cada um aqui presente, através da linguagem que eu vou passar no final. Então o sentido do tema da palestra, a sombra dos signos em 2018, o que seria? As pessoas não saberem ser o Júpiter, que é o regente do ano, em si mesmos. Então se você identificar como uma energia difícil para você, aí você vai falar, meu Deus, então eu vou ter um ano complicado? Não. Se essa projeção veio e te atingiu, o que você tem que fazer? Deixa eu começar a reciclar isso agora. Deixa eu começar a tentar trabalhar isso de uma forma fluente na minha vida, para que esse eflúvio, quando ele descer em mim, ele está bem resolvido. Então, o que é energia, o que vem como vibração dos planetas, você simplesmente vai transformar isso num combustível bacana para os seus objetivos e metas. Mas se a energia desce e não encontra um vaso adequado, o que vai acontecer? Você não vai sentir aquele impulso daqueles que estão bem resolvidos e os desafios aparecem. Então é um jogo de livre arbítrio, que você que é o grande decisor para fazer o ano ser fluente ou não. Então você que decide se você será a sombra da projeção do seu Júpiter de nascimento, ou se você vai ser a luz. É o princípio da polaridade, porque possivelmente, se não for um, será o outro. Claro que existem muitas gramaturas entre um e outro. Tem gente que pode ter um ano extremamente difícil, são aqueles que possivelmente não estão sabendo ser de uma forma integral o seu Júpiter no ano. Existem aqueles que podem estar mais ou menos, ora vai, ora não vai, são aqueles que estão no meio do caminho, que permitem num determinado momento a luz e permitem em outros momentos também que a sombra ou a desconexão com a energia astral esteja presente. Vocês entenderam a palestra? O que nós vamos falar? Estou perguntando, estou abrindo para vocês. Estou abrindo. Vocês vai falar logo do meu Júpiter ou não, né? Daqui a pouco eu vou falar, mas primeiro a gente tem que entender o que é Júpiter. O que adianta passar a reza e você não sabe? Ah, vamos falar o Pai Nosso em aramaico? Só que de repente pode estar tudo diferente do Pai Nosso que você conhece. Você vai estar falando um monte de coisa ali que não tem poder nenhum, porque você não sabe o que você está falando. Não sei se vocês entenderam. Primeiro temos que entender o que é Júpiter como energia, para entender como ele irá ser trabalhado como projeção no nosso ser. Esse é o grande intento da palestra. Está aqui ó, o Júpiter. Depois eu vou colocar ele aqui nos signos, que ele vai estar num signo específico, e depois é o posicionamento pessoal, como casa e signo, para você não ser pego como sombra. Agora vamos entender uma coisa, eu vou continuar no Mário Rosso de Luna. O que ele falou? Vamos ver quem lembra do ditado. Que os astros inclinam, não obrigam. Quer ver? Vamos entender a frase desse célebre polígrafo espanhol. Uma pessoa que é muito bem resolvida, os desafios podem vir para ela. Mas se ela é uma pessoa bem resolvida, se o desafio chegou, o que ela vai fazer? Ela vai cortar os pulsos? O que ela vai fazer? Fala para mim. Vê, tá bom. Tá. Quer ver como é fácil entender esse ditado dele? Tem pessoas que no caminho, na senda delas, aparece uma baita montanha que ela tem que atravessar para continuar o caminho. E não tem outro caminho, tem que atravessar a montanha. Você falou, tem que atravessar a montanha, então o que ela vai fazer? Vai atravessar a montanha, ué? Ai, mas aí começa o mimimi. Mas é grande, choveu, deve ter lama, falaram que tem onça ali. Ah, meu, se não tem jeito, vai, pô, vai. Então nessa brincadeira que eu falei, que vai ter onça, que vai ter aquilo, se é algo que está dentro de você e necessário,
seja uma baita montanha com um monte de bicho, que eu brinquei aqui, que esses bichos às vezes são relacionamentos mal resolvidos, parte financeira complicada, um objetivo que para mim é inalcançável, eu não tenho fé, meu Deus, eu vejo tanta gente espiritualizada, eu sou o mais desespiritualizado que eu conheço. Todo mundo começa com seus medos e seus fantasmas. Você não está pronto para a montanha. Mas quem é que falou que não está pronto para essa montanha? Você mesmo. Tem gente que às vezes não encontra uma montanha no meio do caminho, encontra uma pedrinha. Que é só olhar uma pedrinha e pula. Mas essa pedrinha se torna um problema para ela, que ela resolve falar tanto. Quem colocou essa pedrinha? Quem é o responsável? Eu não saio daqui enquanto a pessoa que colocou essa pedrinha não tirar essa pedrinha daqui. E não vou ficar, mas vai, bora, filha. Não, mas não vou, tenho certeza que foi meu marido. Ah, tenho certeza que foi meu filho. Ah, não sei o quê. Ah, pagaram muito para deixar essa pedrinha aqui, tenho certeza. Vamos ver quanto ganhou. Perdeu o ano inteiro questionando, desculpa o termo, aquela porra daquela pedrinha. Vocês não gostam de gente assim? Não seja. Por isso que ele falou que os astros inclinam, porém não obrigam. Por quê? Depende do estado de consciência de cada um. Um ser humano integral, um ser humano firme nos seus propósitos, um ser humano que sabe trabalhar os atributos da energia planetária que possivelmente comandará o ano. Para mim pode ser Saturno, Júpiter, Mercúrio, Sol, seja o que for. Eu vou partir para frente porque eu estou bem resolvido. Veio o desafio, eu vou encarar. Então o astro só inclinou, mano, não obrigou ele a nada, porque ele já está bem resolvido. Não sei se vocês entenderam. Já uma pessoa que já naturalmente já se auto-sabota com uma pancada de problema, não precisa ter nem astro. Você pode até criar planeta, que isso vai ser problema para ela. Que planeta é esse? É o Pluctiplactis 1. Ah, sabia, ele é o culpado. Não vou mais me mexer. Não sei se vocês sacaram o que eu falei. Então tudo é o que? Superação e estado de consciência. E firmeza nos seus propósitos e objetivos, independente de ser X, independente de ser Y, que venham as tendências que inclinam suas projeções, que venham. Se vier dragão, eu vou encarar o dragão. Se vier um gatinho fazendo miau, eu vou pegar ele no colo, vou falar, um bichinho, eu vou continuar. Não sei se vocês estão entendendo. Aí que você pega a frase desse célebre espanhol, que repito o nome dele, Mário Rosso de Luna. Tem vários livros assim fantásticos. Vale a pena ler os livros dele. O Simbolismo das Religiões, que eu li. O livro que mata a morte. Olha que título sugestivo. O livro que mata a morte. Ou seja, a morte é a maior das ilusões. Então esse livro mata, porque você entende que a morte é só um estágio para que exista a evolução em outros planos. Você só perde a veste física que você valoriza tanto. Né? Alguém tem medo da morte aqui? Vai, quem tem coragem? Quem tem medo da morte aqui? Então eu já digo que você vai ter 3. Você não vai ter só. Então pode transformar num medo trino. Porque você vai morrer fisicamente, a sua alma vai sair, vai no lugar de correspondência, e lá onde ela for, você vai ter que matar ela também, que são todas as suas imperfeições que você vai enxergar de cara. Já viram aqueles contos espíritas, que a pessoa ruim cai em um lugar escuro e todo mundo persegue ele, não sei. Enquanto aquela pessoa não se resolver naquele lugar, ela não vai continuar adiante, então ela vai ter que morrer lá, com todas as suas incertezas, entendendo os seus erros, essa é a sua segunda morte. Então passa a ter medo dessa também. Aí você fala, mas para onde eu vou? Tem a resposta de uma forma tão simples. Olha a somatória do que você é por dentro. Você é um ser de luz ou um ser sombrio? É para lá que você vai. Ai, mas como é que eu vou saber? Eu que vou saber quem é você? O que você faz? Quem é você? O que você mais alimenta no seu ser? É para lá que você vai. Quer ver como eu explico isso facilmente? Já falei 1 milhão de vezes aqui nas palestras, mas falo de novo. Já pensou a pessoa lá na Índia? Ela é hinduísta. Ela passa o ano, a vida dela inteira na frente do Ganges ali. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ela não está saudando Shiva? Agora imagina, ela falece e chega lá e encontra Jesus. Ela fala, mas fiz tudo errado. Assim como o católico. Jesus, 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 Ave Maria, Ave Maria, Jesus. Aí vai lá e encontra Shiva. Ai, meu Deus, era para eu ter saudade.
esse mundo que a gente vai após a primeira morte, ele é moldável em relação ao que você cultuou aqui dentro. O índio que ficou ali no meio da floresta, fazendo as coisas dele, as montanhas eram sagradas, quando ele falecer, ele vai encontrar um céu análogo ao que ele viveu. Ele vai entrar no arquétipo dos índios, das montanhas, dos deuses indígenas. O católico, se ele é bom, ele vai encontrar o que eles chamam de Jesus, etc. O hindu vai ver Ganesha, Shiva. Então é um universo absolutamente moldável. Só que ele tem sombras e luzes. E ali você vai ter que encontrar tudo que foram imperfeições suas para que você faleça novamente. Aí você tem a sua segunda morte, aí você vai para o que nós chamamos de espírito. O que é a sua terceira morte? Quando você dissolveu tudo que era coisas complicadas dentro do seu ser, você vai para um lugar que aí é o Nirvana, o nome que você queira dar. Aí quando você chega lá, você só vai ter condições de ficar naquela energia maravilhosa o que sobrou de bom dentro de você. Se sobrou pouquinho, você vai ficar só um pouquinho e você volta a reencarnar de novo. Se você for um ser de muita luz, que fez um upload, um download fantástico no seu ser de coisas boas, você vai ficar ali um tempão, ou quanto você quiser. Não sei se vocês estão entendendo. Essa é a terceira morte, porque vai chegar uma hora, inevitavelmente, como ficaram falhas, você vai ter que voltar, pegar todas as suas malinhas tal, e entrar no jogo. Só que a divindade é tão sábia que ela fala, se ele lembrar tudo que ele errou, vai ser fácil, então eu vou fazer ele esquecer tudo. E ele vai ter que lembrar com as experiências, e muitas vezes onde que elas estão? Nas inclinações dos astros, que foram as escolhas e as opções que você fez. Então é o desenho de toda a sua vida. O mapa astral, você pode falar que é um desenho de todas as suas vidas anteriores, que você tem certinho ali o que você precisa para se desenvolver e se iluminar, de acordo com todos os propósitos que ali estão. Conseguiram entender o que é o mapa astrológico? E vocês escolheram ter Júpiter num determinado signo, que é, segundo todos esses propósitos, você já passou por essas 3 mortes uma vez, a menos que você ache que é a primeira vez que você está reencarnando. Você é um anjo e está aqui pela primeira vez na fase. Quem acha que é a primeira vez que está aqui? Acho que a galera que é a primeira vez, que são experiências extremamente novas, estão vendo o jogo de futebol, tomando cerveja, não está nem aí. Os mais avançadinhos vão atrás de coisas diferentes, porque algum bichinho de alguma memória anterior cutuca aí dentro. Então você acaba correndo atrás do conhecimento. Vocês entenderam isso? Não sei, vocês estão quietos hoje? A gente estão ficando tão assustados com o que eu estou falando, ou faz um pouco de sentido o que eu estou falando? Não faz? Pode discordar, na boa. Adoro que discorda. Adoro. Teve um comentário aí no YouTube, a pessoa vai até ver, porque eu vou colocar parte aqui, né? Foi fantástico. Pô, mas só tem elogio aqui? Olha, não gostei, viu? Isso aqui tá ótimo! Que bom! Que bom! Que bom que tem gente que discorda também, né? Excelente! É a polaridade que nos faz. A gente nunca aprende com o que é igual. A gente aprende com o que é diferente. Por que eu preciso ficar com o igual? O igual eu não vou aprender nada. É tudo igualzinho. Vai ter... É tão burro quanto eu e tão inteligente quanto eu. Eu quero aprender com o diferente. O que é inteligente e burro por diferente. Para eu estabelecer o caminho do meio. Esse é o princípio hermético da polaridade. Tá bom? Então o que eu queria, neste primeiro vamos dizer assim, quase como se fosse uma apresentação da palestra, é que vocês compreendessem, agora uma síntese, que quando vocês nasceram, Júpiter, que é este símbolozinho aqui, ó, parece um 4, é uma cruz com uma luazinha em cima, ele estava posicionado num signo quando você nasceu. Se você olhar o seu próprio mapa aqui, ó, quem está com o mapinha em mãos, procura onde está esse símbolozinho aqui. Você vai ver que ele vai estar posicionado, não sei se você conhece o símbolo dos signos, ele está exatamente no signo que eu falei para vocês, que é o signo que você escolheu. Isso não necessariamente você precisa aprender a fazer aqui, só estou dando uma dica do que eu olhei. Onde ele estava, porque o programa astrológico não erra. A menos que você passou a sua data errada, e ele erra. Mas quem errou não foi o programa, foi você que passou a data errada. Vocês conferiram a data de vocês aqui no canto superior esquerdo? Se o dia, o mês, o ano, a hora e o local está certinho? Todo mundo conferiu? Certo? Está certinho? Então não tem erro. Quando você nasceu, Júpiter estava nesse signo numa casa
que eu falei, que é aí que vai dar a leitura no final da palestra de como você trabalha essa energia. E em 2018, que o Ano Novo Real começa dia 20 de março, que a gente chama de Ano Novo Astrológico, Júpiter será o planeta dominante em relação ao ano. Então, se você souber ser o seu Júpiter natal, que quando você nasceu ele estava nesse local, existe uma grande possibilidade da inclinação, lembra que eu falei do Mário Rossellino? Ter uma facilidade de se transformar numa coisa fluente. Se você não ser, aí é o tema da palestra. Existe uma inclinação de você deixar a sombra do seu signo jupiteriano fazer com que você aprenda no rigor no ano. Conseguiram entender isso? Todo mundo entendeu? Consegui explicar de uma forma fácil para vocês ou não? Falamos até das 3 mortes. Qual ficou com mais medo? De qual morte? Da primeira, da segunda? Eu tenho mais medo da segunda. A segunda, né? Que quando chegar lá não vai... Porque aqui você esconde, né? Põe debaixo do tapete, empurra, tá tudo certinho, sabota aqui dentro, não mostra pra... Quando chegar lá vai fazer assim, ó. E agora? Aí o anjo vai olhar para você e vai falar assim, tá vendo? Você é aquilo, escondeu tanto, agora eu estou mostrando para você. Trabalha, trabalha. Esse é o dragão do umbral. Quem já ouviu falar isso nas iniciações? Esse é o verdadeiro dragão do umbral. Quando os espíritas falam de umbral, o que é umbral para vocês? O que é umbral? Nunca ouviram falar em umbral dos espíritas? O que é o umbral dos espíritas? Fala para mim. É um lugar bom? É um lugar gostoso? Não, é um lugar complicado. Um lugar complicado, né? Mas o que eu gostaria que vocês entendam, uma pessoa que narrou isso também, Dante, nunca ouviu falar do inferno de Dante? Né? Cultura, às vezes vale ler isso, né? E ele fala dos vários estágios, tal. Só que tem muito simbolismo que gera misticismo, aí a gente recorre à má interpretação, né? O dragão de São Jorge é a sua, que você mata, sim, a parte marciana. Esse simbolismo que a Márcia falou agora, o dragão de São Jorge, a gente vai encarar ele em 2019, que a regência vai ser Marte, porque ele é o guerreiro de Marte, é o Ogum, São Jorge, tudo nomenclaturas de uma mesma energia. Então, para mim, existe uma preparação, já que ela citou isso, não é por acaso. Nesse ano, você tem tudo, olha as palavras, eu escrevi aqui, ó, olha aqui, ó. É um ano de expansão, é um ano onde a lei divina é demonstrada para você. As religiões que você põe crédito, que você tem fé, ou se você não tem religiões, a filosofia de vida que você possui, vai ser demonstrada, vai ser vivida nesse ano. Se você permitir que a sombra seja muito forte, em 2019, que é um ano regido por Marte, você vai ter que ser um São Jorge muito forte, porque o dragão que vem aí, que você criou, vai ser muito forte. Mas, se você trabalhou legalzinho essa energia agora, em 2018, não permitiu a sombra, em 2019 vem uma lagartixinha, amiguinha, vem cá, mata os mosquitos que estão me incomodando aqui. Então será um ano onde você receberá de uma forma onde você terá uma batalha, porque Marte, na astrologia, é o senhor da guerra, das batalhas e etc. Você vai ter uma batalha forte ou uma batalha tranquila. Porque um ano é a sequência do outro. Tudo na evolução é acumulativo. Não é que um ano é assim e outro é assim, o outro é assado. Vocês estão compreendendo isso? Entendeu melhor São Jorge agora? O Ogum, o guerreiro das tradições, é Marte. Então, tenta nesse ano deixar expandir no seu ser coisas boas. O seu Júpiter bem resolvido. Eu vou fazer a leitura de todo mundo aqui. Eu vou falar o que é ele em cada signo e o que é ele em cada casa, que é o setor onde a energia se manifesta. Deu para entender? Eu não falei aqui para vocês, olha, anotem só isso. O seu Júpiter está no signo tal, na casa tal. Não é isso que todo mundo está? Presta atenção no que eu vou falar. O signo te dá o tipo de modulação da energia que você tem que trabalhar. A casa é onde essa modulação trabalhada se manifesta. Conseguiram entender? Vou repetir para afirmar. O signo que você tem Júpiter
representa o tipo de modulação energética que faz o trabalho do seu Júpiter. Você pode ter um Júpiter em qualquer um dos 4 elementos. Você vai ter um Júpiter quando você nasceu num signo de ar, num signo de fogo, num signo de terra ou num signo de água. Isso já dá a modulação através do elemento do seu trabalho. Conseguiram entender o que é o signo? Então é uma modulação energética através do elemento que ele representa, que eu vou falar de cada um. Aí você fala, a prima japonesa do Newton Schultz, vocês conhecem minha prima japonesa? A Yukiko, tem a ver com isso, você que escolheu esse Júpiter. A casa é onde se manifesta na sua vida, que é um setor pessoal, a modulação do signo que ele está. Então, resumindo, o signo faz a modulação e esta modulação trabalhada se manifesta num setor pessoal da minha vida, que é uma casa. É aí que está uma possibilidade de trabalho de luzes e sombras para você fazer o ano de 2018 fluir ou não. Um tipo de energia, que essa é a palavra que os astrólogos mais gostam de utilizar em relação a Júpiter: expansão. É um planeta que irá expandir essa energia de modulação que você tem. Então, de uma forma muito forte possível, a energia do signo que você tem, Júpiter, ela tem uma tendência a ser potencializada a partir do ano novo astrológico. E se você perceber, vamos supor, você tem o Júpiter, onde a linguagem dele será emocional. Aí você percebe que depois do ano novo astrológico só expande em você sentimentos e emoções negativas em relação às experiências. O que isso significa? Lembra a historinha da montanha? Porque montanha todo mundo sabe que vai aparecer, que vai ter que atravessar cada um com as suas experiências. Não é uma montanha física, acho que vocês entenderam o simbolismo da montanha. Se você tem que trabalhar a emoção, que é a linguagem do seu Júpiter, para atravessar a montanha, como é que você quer atravessar? Ah, mas que chato, que emoção ruim atravessar isso. Virar um mutre da vida, só reclamando ali. Não, deixa eu me encher de energia emocional boa e encarar essa montanha. Você já está modulando o seu Júpiter de uma forma legal. Você já está permitindo expandir no seu ser a energia correspondente ao seu Júpiter de nascimento, para que você saiba encarar a montanha. Vocês estão compreendendo? E a casa é um setor pessoal que pode se manifestar, exemplos, na sua personalidade, nas suas finanças, na sua família, na sua comunicação, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu profissional. Amém. Entendeu? Aí eu vou falar de todos. Aí você vai ter a linguagem. Então o que é a sombra? É não saber ser você mesmo, de acordo com a sua escolha, com o seu Júpiter natal. Estão indo juntos? Perguntas. Vamos lá, qualquer coisa. Esse não ser você, vamos lá. Esse não ser você mesmo, Aham. na verdade, a gente busca a nossa autenticidade, mas nem sempre se tem a força necessária Isso. para se caminhar naquela direção. Então, vamos lá. Praticamente isso. Vou pegar a colocação dela para conversar um pouquinho com vocês. Que ela colocou que essa energia, de repente, é uma força de superação, de eu encarar e fazer as coisas? Claro que sim. E aí que vem a linguagem astrológica como apoio. Como? Como desenvolver essa superação? Como evitar que a sombra se projete em mim? Então você deixa de ser você mesmo quando você permite que aquela sua escolha, que antes de reencarnar você falou, não, eu vou saber trabalhar isso. E aí você chega, você esquece. E você permite que o lado contrário daquilo que você escolheu seja superior ao lado positivo que você poderia lidar com essa força. Então é uma responsabilidade sua. Aí a energia vai. Por isso que eu continuaria o ditado do Mário Rosso de Luna. Como que eu continuaria? Os astros inclinam, mas não obrigam. Ele deixou só por aí, agora eu vou continuar. Não obrigam os conscientes e os fortes. Mas os que fraquejam um pouco e não têm consciência, as inclinações podem se tornar obrigações. Não sei se vocês entenderam o continuar, que é a minha possibilidade de erro desse grande, célebre teósofo que foi o Mário Rosso de Luna.
Por isso que ele falou, inclina. Então inclina quer dizer que a energia vem. Todo mundo de acordo? Se inclina, ela pode vir. Mas se ela vem e ela encontra uma energia forte e bem resolvida, que é o que eu vou procurar falar do seu aqui, você, pô, então eu escolhi isso, então eu vou procurar ser forte nesse propósito que eu vou descobrir aqui na palestra. Então vai ser só uma inclinação, porque se está bem resolvido, você segue adiante. Para os incautos que não têm conhecimento e não sabem o quanto é importante, de repente, ter um conhecimento, lembra Jung, Isaac Newton que eu falei? Que eles estudavam isso para apoiar os estudos deles, ou a ciência deles, né? Por mais que eles fossem criticados. O que acontece? Para essas pessoas que não têm conhecimento, de repente ela nem imagina que de repente uma vibração emocional errônea pode fazer com que essa inclinação venha forte para ela acordar na marra. Aí a pessoa deixou a sombra vencer ela, e ela vai ter que encarar tudo que ela criou de uma forma extremamente desafiadora. Ficou mais claro agora? Você se sentir vítima, né? Por que vítima? Se chegou a você é porque você criou. Causa, lei e efeito. Essa é uma coisa que eu sigo também. Veio uma encrenca para mim agora que está me incomodando? Pô, se veio para mim é porque ela está em mim. E se ela veio para mim é porque ela me pertence. Porque senão eu nem ligaria. Eu nem ligaria. Não sei se vocês estão entendendo. Eu vou fazer um exemplo esdrúxulo em relação a isso para que tenha uma fácil compreensão. Os homens que gostam de futebol e times. Não tem um monte de homem, né? Eu sou esse, eu sou aquele. Aí o time dele perde. Ele não fica chateado? Fica ou não fica? Por que ele fica chateado? Porque ele escolheu torcer e se ligar à energia daquele. Mas se ele não torce para time nenhum, ele não gosta de futebol. Se qualquer time ganhou ou perdeu, aquilo tem importância para ele? Vocês estão entendendo? Então o sentido do efeito que chega para ti é o que você permite e valoriza e dá importância em relação ao seu ser. Quanto mais importância você dá, mais você alimenta aquele arquétipo que você está ligado. Então você tem que pensar da seguinte forma. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo, também meus exemplos são horrorosos, né? Mas é uma forma de entender. Uma pessoa que está precisando de emprego. Aí ela só se conecta a noticiários de desemprego, noticiários de desinformação, noticiários de falta de dinheiro, e ela alimenta isso. E ela quer encontrar os caras que estão igual a ele, ou pior, para bater papo. O que ele está... ele está se inundando desse tipo de coisa. Dificilmente ele vai sair disso, porque o universo fala, é o que ele gosta, então dá de beber para ele. O que ele tem que procurar? Deixa eu procurar as pessoas que estão bem, como elas conseguiram o emprego, como que elas se aperfeiçoaram para chegar lá. Percebeu que já tem uma energia proativa para conseguir o que ele quer? Aí sim, pensa nisso em tudo na sua vida. Relacionamentos, finanças, etc. Se conecte e alimente o arquétipo real do que você busca e não o contrário. Porque inevitavelmente você se alimentando de uma causa que não tem nada a ver contigo, o efeito será análogo àquilo que você alimenta. Isso a gente chama de egrégora. Egrégora, aquele monte de energia que você permite, que você se conecta. A humanidade se queixa de um mundo pesado, de um mundo difícil. Mas o que ela alimenta? Em noticiários, em filmes, tudo coisa boa, né? Coisas espiritualizadas. Ela vai assistir um filme, vai assistir Sansara, que é a superação da pessoa. Ela vai assistir, ela rolou a cabeça de 8 e explodiu 7. Qual que vai ser o sucesso? E aí reclama que a porra da vida não anda. Pô, meu, mas é o que você alimenta, caramba. É o que você alimenta. Muda, transmuta, não permita essas coisas que você não quer, que façam parte do seu ser. Não alimenta. Não alimenta isso. Poxa, é uma coisa tão simples. Tente ser assim com o seu Júpiter. Quando eu falar das palavras correspondentes ao posicionamento de Júpiter em signos, se questione como eu sou em relação a esse elemento que eu escolhi ter Júpiter nesse signo. Eu me conecto às coisas boas disso? Ou eu me conecto às coisas negativas? O que você se conectar é o que vai expandir. E aí você se carrega e você conversa com o Júpiter como astro, como planeta que está no sistema, de acordo ou de uma forma análoga ao que você tem.
Então é aquilo, eu vou dar para você o que você gosta. Quer ver um exemplo? Vai, novamente os exemplos esdrúxulos, mas vocês gostam, né? Vocês sabem o que é esdrúxulo, né? Então vamos lá. O alcoólatra. Você vai chegar para um alcoólatra e falar assim, toma uma limonada que é saudável. O que ele vai falar? Ah, para fazer uma caipirinha. Não é o que ele vai falar? Não é? Ele quer a caipirinha porque ele já permitiu aquilo correr no seu sangue dele de uma forma intensa. Enquanto ele não passar e dói por um processo de depuração, ele não vai saber valorizar a limonada. Não sei se vocês entendem. Aí que já vem a primeira palavra de Júpiter. Júpiter tem uma tendência ao exagero. Exagero, porque ele expande. Exagero. Queria vocês entenderem a energia do exagero e da expansão de Júpiter, que é a primeira coisa que eu recomendo que vocês vigiem. Quando eu falar dos elementos, dos signos e etc., que se você perceber que você é exagerado em relação à energia desse seu posicionamento natal, exagero não faz bem a ninguém, gente. Em nada exagero é bom. Quer ver? Eu vou brincar com vocês. Uma noite fria, você está com fome, uma pizzinha de mussarela que acabou de sair do forno a lenha, é gostoso? Pensa, você está com fome. Sim? Não, fala uma coisa, pizza de mussarela, nem um pedacinho, você está com fome. Ai, mas eu gosto de cabelo. Não é isso que eu estou falando. Uma comida que você gosta, melhorou? Uma comida que você aprecia. Beleza. Mas em vez de comer um prato, você vai ser obrigado a comer 10 quilos daquela comida e vai ter que comer até a última grama. Vai ser bom? Vai chamar... Você não está aguentando mais? Isso é Júpiter. Ele pode criar uma tendência ao exagero da energia do seu posicionamento. Então vocês vão perceber que o elemento, que é o signo, que primeiro eu vou distribuí-los em signos, existe uma tendência muito grande a você exagerar. Vamos supor, você caiu num signo de água, que daqui a pouco eu vou falar de todos, que trabalham emoção. Nossa, mas como esse ano eu estou emotivo? Mas se esse exagero emocional que faz parte do seu ser for mal conduzido, é esse excesso dessa comida que você gosta que de repente pode estar te fazendo mal. Tudo, se for utilizado com moderação e equilíbrio, essa é uma palavra que eu gostaria que vocês procurassem trabalhar. Evitar os exageros, seja quais forem, e procurar trabalhar de uma forma mais equilibrada, o que expande no seu ser. É aí que eu vou trabalhar as sombras, estão entendendo? Porque os elementos, se eles são trabalhados de uma forma exagerada, existe a tendência a você desequilibrar a força e a energia. Por isso que o Júpiter, muitas vezes, vocês estão vendo aqui que tem religiões, leis, fé, ele pode ocasionar fanatismo. Existe uma grande possibilidade de pessoas se tornarem fanáticas em uma coisa ou em um caminho em 2018. E fanatismo em nada é bom. Em nada é bom. O que é um fanático? Fala para mim. O que é um fanático? Fala para mim. Nossa, aquela pessoa é um fanático em relação a isso. Nossa, é aquilo é a vida dele. Quer ver? Voltando para o time de futebol. Sei que daqui um monte de gente vai meter pau no YouTube quando vê isso aqui. Às vezes o cara deixa de pagar uma conta para ir lá comprar o ingresso e torcer para o time dele. Isso é a vida dele. Depois eu me viro ali, eu peço emprestado, pago depois. Tem gente que é assim. Então exagera a energia e perde o foco. Então vamos lá, o primeiro ponto. Já estou começando a falar de Júpiter. Guardem esses pontos que eu estou falando, que são possibilidades de inclinações em relação aos seus posicionamentos. Então Júpiter expande. Ele provoca um crescimento energético em você, que se for mal conduzido, pode criar exageros ou mesmo fanatismos em relação a coisas que você colocou como certos em você. Cuidado com exageros e fanatismo. Vou brincar com a mulherada. É uma tendência a engordar esse ano que vocês nem imaginam. Brincadeira. Homem aumentar
o panetone escondido aqui embaixo da camiseta, né? Então, por quê? Um ano de exagero. Tem gente que pode tender a comer mais, tal, etc. Pensa agora, quer ver? Eu dou até uma dica para você pensar, independente de astrologia. Pensa algo que você falou, esse ano eu vou resolver isso. É a minha prioridade. Todo mundo não tem uma prioridade, não é? Não é possível que não tenha algo que... Se nessa prioridade você se tornar um bitolado, fanático, extremista, pegando a palavra do jovem ali, você pode exagerar demais essa energia, e isso não será bom. Porque você perde o foco. O exagero faz com que você perca o foco. Porque você se inunda só de uma coisa e você deixa de ver as outras que também têm importância na sua vida. Quer ver? Vou citar um exemplo. Um workaholic. Um pai de família. O que é um workaholic? O cara que, trabalha tudo. É o tipo de cara que ele vive a energia do trabalho e ele perde o foco das outras coisas. Ele coloca em detrimento a família dele, que tem o relacionamento dele, que tem o filho. O que importa é o trabalho. Se o filho dele vem encher o saco dele, ele fala assim, filho, seu pai não tem tempo. Quanto você quer? 5 mil para resolver isso aqui? Eu trabalhei, eu tenho. Vai lá, vai psicólogo, vai tomar Rivotril, vai se resolver que eu tenho que trabalhar. Ele não se tornou um bitolado naquilo? E você acha que isso é saudável? Tem gente que é assim. Então guarda a dica do que eu vou falar. Observe quando eu falar das casas, a casa onde você tem seu Júpiter, se existe a tendência a um extremismo ali, a um foco exagerado a partir do ano novo astrológico. Eu vou falar de uma por uma aqui, que são 12. Vou falar de uma por uma. Observe se você está exagerando no sentido de projeção da sua energia e consciência, que isso vai fazer com que o lado sombrio se projeta em ti. Por quê? E como que esse lado sombrio falou, não, mas esse setor está super bem resolvido porque eu cuido dele 24 horas por dia. Vai complicar o resto, porque você é um ser que tem todos os setores ali. Sendo que você foca demais aqui, quer ver? Novamente os exemplos, qual é a palavra que eu uso? Esdrúxulo. Um exemplo esdrúxulo. Uma mãe que tem 5 filhos, mas ela só cuida de um. O que vai acontecer com os outros 4? Estou perguntando, quem é mãe aqui? O que vai acontecer? Cadê os outros 4? Não sei, estou cuidando desse. Esse aqui que é problemático, os outros nem imaginam. Eles vão acabar originando problema, porque falta educação, falta valores, que só cuida daquele. Só cuida daquele. Vocês estão entendendo? E por que muitas vezes eles geram problemas? Porque eles querem chamar a atenção da mãe que não está dando atenção para eles. Por isso que eles acabam originando problemas. Adolescente faz muito isso. Você não está ligando para mim? Vamos ver se você não vai ligar agora. Vai lá, faz o... Mas também você deixou totalmente solto, desregrado, não passou valores, né? E por aí vai. Cuidado com essa energia. Isso é Júpiter. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo pegar? Perguntas em relação a isso. Tranquilo, né? Tá de boa. Vocês estão assim, quando você vai falar do meu corona? Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Porque não vai adiantar nada eu falar aonde está projetado se não entender o que se projeta. Não sei se vocês estão compreendendo. Senão não tem sentido nenhum. Então eu estou passando valores que eu conheço, que eu não faço mais atendimento astrológico, mas eu atendi quase 20 anos pessoas em astrologia. Então o que eu passo aqui é prática. Coisa que eu vivi com as pessoas. Não coisa que eu li num livro ou fiz um cursinho de astrologia de final de semana e estou atendendo aqui. Tem muita gente que faz isso. Mas é karma dele, não meu. Fala, garoto. Então, mas todos nós a gente tem assim um caminho de vida, né? Claro, sim. Você já nasce com aquele caminho, né? Mais ou menos. Que a gente chama de destino. O destino. Ok. Mas, por exemplo, como eu posso ser eu mesmo se eu sei, eu sinto que eu ainda não estou alinhado com esse caminho? Essa é a dica da astrologia. A astrologia te demonstra, segundo a regência dos anos, que a sua evolução, porque todos nós estamos evoluindo, ninguém é perfeito aqui, ela te dá pelo menos um norte para você observar. Deu para entender? Para que nesse norte você fazer o seu caminhar, e nesse caminhar você ir aprendendo e se aperfeiçoando. Então é absolutamente natural você não se sentir preparado. Mas a preparação, sendo que a astrologia é um caminho que pode te preparar
para o que você escolheu, que é a leitura do seu mapa astrológico, para quando as experiências chegarem, você falar, isso aqui eu já... Então você está um pouquinho preparado, por mais que você pense que não. Essa é a ideia. Mas a experiência em si, estando você preparado ou não, isso não quer dizer que você já sai vitorioso. Deu para entender? É como você vai viver essa experiência de acordo com o seu estado de consciência, seus valores, seu caráter, sua moral, que vai dar como definidor o que você está vivendo. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem bobo também. Todo mundo tem que passar por aqui para ir embora ali, certo? Alguém derramou óleo aqui, ó. Alguém derramou óleo. Aí eu chego e falo para todo mundo, gente, vocês têm que passar aqui com cuidado, que se vocês passarem correndo, vocês vão cair. Mas será que todo mundo vai passar com cuidado? De repente, para algum, isso não é nada, é só óleo, deixa eu dar uma surfada, né? Assim, pá. Isso é a preparação de cada um em relação à experiência. Então, o que eu estou falando não é que eu vou dar um remédio e um antídoto que vai te fazer com que toda e qualquer sombra que possa aparecer no ano você vai vencer. Não, eu posso te dar o caminho e falar, olha, nessa batalha, põe uma armadura forte e um elmo, porque ele está com pedra na cabeça, viu? Então vai com o elmo, mas eu vou garantir que você vai colocar o elmo na sua cabeça? Não sei se vocês entenderam o que eu falei para eles. Então a astrologia vai dar esse tipo de enfoque para vocês, tá? Eu vou dar as possíveis projeções, inclinações, mas você que vai decidir como você vai lidar com ela. Então não é uma regrinha básica. É uma energia que você tem que aprender a cuidar para não deixar ela se transformar numa sombra por ser mal trabalhada se ela se projetar em você. Compreenderam isso? Melhorou? Cada pergunta sempre é um caminho a mais. Fala. Você levantou a mão? Não? Então vamos lá. Continuando nas palavrinhas de Júpiter. Então nós já falamos de expansão e exagero, certo? Júpiter, em relação aos planetas, vamos lá, ele representa o inconsciente individual. Vamos entender o que é o inconsciente. Tem algum psicólogo aqui para me ajudar? Tô falando sério. Você quer falar, não, já pensou que esse louco vai ficar perguntando para mim, né? O que é consciente e inconsciente? O que é consciente? Está na sua cara, você está vendo? O que é inconsciente? É uma energia, o yin já fala tudo, o yin não é para dentro? Então é a sua consciência interior. Então o inconsciente, o que seria na minha visão? É a energia que está dentro de você, que são valores que você pode trazer até de outras vidas. Por que não? Que estão dentro de você, que você utiliza de uma forma inconsciente nas experiências através do seu consciente. Não sei se ficou estranho ou se deu para entender. É aquilo, são valores que estão dentro de você. Exemplo que eu sempre dou em aula, quer ver? Vamos dar um exemplo. 2 irmãozinhos gêmeos. Eles não nascem com o mapa astral praticamente igualzinho, que a diferença de um e de outro são minutos? Vocês estão entendendo? Eles vão nascer praticamente com o mesmo mapinha. Vamos supor que os dois, essas 2 crianças que são gêmeas, elas têm um Marte, que é o planeta da guerra, o planeta da batalha, de acidentes, como se falam na astrologia. Eles trazem um Martezinho desafiado. Só que de uma forma inconsciente, já teve nas suas vidas anteriores, já teve experiências com Marte que ele sabe que, de repente, tem que tomar cuidado. O outro não. O outro, em relação a Marte, desafiado, é experiência nova. Os 2 encontram a arma do pai dentro da gaveta. Estão sozinhos em casa. Os 2 estão sozinhos. Aquele que já traz algo dentro dele fala, aquilo lá pode dar uma besteira se a gente mexer. Entenderam o inconsciente dele falando com ele mesmo? Naquela vida ele nunca mexeu, mas ele traz um valor. O inconsciente, eu falei de outra vida, mas são as experiências que você vai acumulando dentro de você que vão ficando dentro de ti, que vão servir como referência na hora que você se defronta com as situações. Vocês entenderam que não é só a outra vida? Eu vou continuar o exemplo, vocês vão entender. Aquele que traz a experiência, ele fala, não vou mexer com isso, porque isso é complicado. Vamos chamar o pai, que a gente viu isso. O outro que não sabe nem o que é aquilo, criança, o que ele vai querer fazer? Fala pra mim. Ou vai querer pegar, olha, eu vi no filme que se apertar aqui faz bum. Alguma coisa assim, são 2 crianças. Pode fazer uma besteira lá imensurável.
Mas o outro que saiu fora, que é o que o inconsciente falou, olha, isso aí sai fora. O outro foi lá e fez uma besteira. Matou o gato da família que estava lá e disse, meu Deus, não vai ficar gravado isso dentro dele, que ele matou o gato da mãe, tá vendo? Aí dentro dele, conforme ele for vivendo as experiências, ele não vai lembrar sempre daquele gatinho, daquela porcaria que ele mexeu, que o pai dele, pior que ele, tinha guardado ali dentro. Isso é inconsciente. Que muitas vezes, quando a gente entra num embate de uma experiência, a gente assimila valores. Que muitas vezes essas referências são autossabotagens que impedem com que a gente viva o esplendor de uma forma integral de uma experiência. Então o inconsciente individual, que é Júpiter, vai mexer com todos esses valores que estão dentro de você, sejam bons ou desafiadores, que você pode chamar de virtudes ou de defeitos que você tem dentro de você, que vão fazer assim agora, vão sair os registros. Isso não é inconsciente? Me ajudem aí, me ajudem, por isso que eu falei, não é? Que vão aflorar. E qual a tendência deles? Conforme eu falei, estou colocando mais valores. Expandirem. Então se você... Mas vê se isso não é bom. Se você está dentro de ti com um monte de autossabotagem, não vai ser bom elas irem para fora para eu trabalhar de vez? Não, deixa elas aí. Eu adoro elas. Eu alimento, penteio o cabelo. O que é melhor? Fala para mim. O que é melhor? Que venham os dragões, ué. Se está cheio de vício, que venham os vícios para fora. Mas quem sabe você é uma pessoa que, em vez de autossabotagem, colocou bastante valores bacanas de moral, de fraternidade, de aprendizados bons, mesmo nos grandes desafios, eles te apoiarão esse ano. Então é um ano de expansão do inconsciente individual de cada um. Então aceitem para trabalhar os possíveis defeitos ou vícios que serão exteriorizados nesse ano de Júpiter. Ou seja, escancara. Quer ver vocês entenderem no símbolo? Se eu falo em toda a palestra, eu vou falar em 30 segundos para vocês. O regente de 2017, que está acabando, é Saturno. Saturno é Júpiter ao contrário. Então está preparando o foguete. Sabe, Inácio? Está na contagem. 10, 9, 8. Quando chegar no 0, ele vai subir. Porque ele inverte e ele vai para cima. Vocês estão compreendendo? Por isso que na mitologia, Zeus, que é o Júpiter romano, destrona Cronos, que é o pai dele, o senhor do tempo. Então esse ano, você tem que destronar todos os defeitos e autossabotagens que você permitiu que fizessem agora no ano de 2017 você viver as experiências, para que isso venha à tona agora e você trabalhe. Lembra do alcoólatra? Se aparecer um limão, você faz uma do alcoólatra, faz uma caipirinha, mais divertido, brincadeira. Né? É água, o sorvete de limão é bom também, eu gosto. Né? Tortinha de limão, que delícia. Né? Entenderam o jogo? Quem teve? Vamos lá, porque está acabando. Um 2017 desafiador aí. Quem teve? Vamos lá. Vai, os corajosos aí, vamos lá. Quer ver como é fácil? Se ele foi desafiador 2017 para você, e aí? Foi desafiador, mas por causa disso eu vou deixar, tô cheio de rancor, ódio, agora vai sair tudo e eu mato 10. Você já sabe o que vai acontecer. Você vai ter um 2018 talvez pior do que o... Porque se você vai aniquilar um inimigo, vai aparecer 3, porque você não aprendeu ainda. Essa é uma regra do universo. Mas se você aprendeu, teve um aprendizado bacana, assimilou com o seu inconsciente individual, nas piores experiências, uma coisa boa, agora o seu inconsciente coletivo te impulsiona para frente. Vocês entenderam? Então, para o pessoal que levantou a mão aqui, que a maioria, por um acaso, levantou a mão, olha, foi difícil, mas e aí, eu aprendi? Eu estou predisposto a falar que eu aprendi com esses desafios para fazer um 2018 realmente legal? Aí vem o que você perguntou. Com superação, encarando essas energias dentro de mim, eu vou fazer um ano legal? Muitas pessoas se complicam, por isso que Saturno, que ainda é o regente do ano, para os gregos é Cronos. Cronos vem do quê? De tempo. Cronos, lógico.
A pessoa pode ter uma tendência só ficar falando que, pô, 2019 foi ruim, de novo essa experiência que foi igual, porque ela está vivendo só o passado, ela está presa no tempo, ela não sabe ir para frente. Ou também, na pior hipótese, quer ver? A falta de equilíbrio, lembra que eu falei que tem que trabalhar o equilíbrio? Você não é o presente. Ou você é uma pessoa apegada às autossabotagens do passado que você não conseguiu aprender nos desafios, ou você também é o otimista e o fanático exagerado, que agora também eu só vivo no que eu vou ser, no que eu serei, no que eu terei. Eu brinco muitas vezes com as pessoas, eu fazia isso nos meus atendimentos. Aprenda a conjugar o verbo no presente. Para de conjugar no passado. Eu fui, eu tinha, eu era, talvez eu poderia, e não sei o quê. Ou senão no futuro. Ah, porque eu serei. Ah, porque eu farei. Ah, porque eu... Não, o que você tem que falar? Eu faço, eu sou. Conjuga no presente. Aí você trabalha o equilíbrio desses dois aqui. Não sei se vocês conseguiram pegar o que eu falei. Essa é a primeira receita. E como é que você vai trabalhar esse equilíbrio? Trabalhando os valores que estão dentro do seu inconsciente, que possivelmente começam a se exteriorizar como valores verdadeiros agora. Estão conseguindo entender? Está valendo? A palestra está chata. Está chata, a gente termina agora, vocês vão lá, pegam o dinheirinho e vão embora. Está indo bem? Está indo bem? Sério? Vocês estão conseguindo... Eu estou passando primeiro o que é para depois eu projetar no setor pessoal. Porque senão não funciona nada. O que adianta eu projetar uma coisa que você nem sabe o que é? Certo? Fala. Reza bastante que vai funcionar. Brincadeira. Não, os dois estão juntos no mesmo lugar. Você vai ter que ter... Não é que o inferno chegou. O inferno dela chegou, vamos lá, você já tem condição de ajudar ela, vamos lá. O inferno chegou, fala, ó, tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui. Se ela permitir o desequilíbrio, ficar presa no passado, se vier as autossabotagens e ela falar, não quero, continua aí dentro, pelo amor de Deus, eu não quero viver isso. Aí o inferno chegou, e não é só o de Dante, é o seu. Entendeu? Aí é complicado, mas se ela aceitar e resolver trabalhar com equilíbrio, aceitar os defeitos para transformar isso em potencialidades, ela está fazendo isso com a força de superação dela, uma energia para fazer acontecer. Pegaram? Não é isso que você... Está vendo que é um atendimento astrológico? Foi o que eu fiz agora para ela. Não é? Quem mais quer perguntar? Mais ninguém? Então vamos lá. Então o sentido, para fechar, agora eu só vou colocar os tópicos e ver se ficou alguma coisa mal resolvida. O Júpiter expande, ele vai fazer com que as energias do seu inconsciente emerjam, cada um com suas virtudes e com seus vícios. Essa energia, ela pode se tornar exagerada em você, porque você vai querer resolver e você vai perder o foco. Aí é o exagero jupiteriano. Primeiro ponto, você tem que entender que você tem que trabalhar essa energia com equilíbrio e aceitação para que a expansão de Júpiter tenha um sentido verdadeiro. Todo mundo entendeu isso? Facinho? Tranquilo? Quando expande algo que você não tem consciência... É o inconsciente. É o inconsciente. Que possivelmente vem agora. Sabe que precisa trabalhar e seria um desafio. Então, para mim, ficou só conflitante entre o que você desconhece e o que você sabe que tem que trabalhar. O nosso grande segredo, que você vai entender fácil, é transformar o inconsciente em consciente. Esse é o grande segredo. Porque quando o inconsciente se demonstra, ele não é mais inconsciente, ele se torna o quê? Consciente. Não é? Aí, ó. As energias que vêm. Quer ver uma coisa dos meus estudos, nos caminhos que eu sigo, nos meus caminhos filosóficos? Dizem que num total de 100% de consciência, o ser humano hoje trabalha 10% de consciência e 90% de inconsciente. Conforme ela vai evoluindo e ela vai se autoconhecendo verdadeiramente, esse potencial vai se equilibrando. Então de 10 para 90 se torna 20, 80, continua evoluindo, 30, 70. O ser humano que
as pessoas chamam de iluminado e não sei o que, é aquele que não tem mais inconsciente. Consciente e inconsciente se mesclaram. São energias que ele sabe viver. Por isso que o segredo é o desenvolvimento da consciência. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou? Beleza. Agora eu vou colocar palavrinhas associadas a Júpiter, que podem aparecer no jogo. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Apagar aqui. E eu já vou entrar em umas autoajudas aqui.